Você certamente já deve ter, ao longo destas últimas semanas, acompanhado as meditações em que falamos a respeito do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial dentro da grande temática do Espírito Santo, de quem ele é e, sobretudo, quem é o Espírito Santo para cada um de nós. O título da meditação de hoje, deste domingo e do próximo, é O Espírito Santo e Você. E o texto que eu gostaria de convidá-lo a poder, neste momento, ler na sua Bíblia, é o que encontramos em Joel, no capítulo 2, e nós vamos ler do verso 28 ao verso 32. Este é um texto relativamente longo, tem várias informações extremamente importantes sobre como o Espírito Santo quer trabalhar na vida dos cristãos no tempo presente. Vamos então ao texto de Joel. Vale a pena recordar que o profeta Joel foi um profeta do Antigo Testamento, por isso ele está distante de nós mais de 2000 anos. E por esta razão, o profeta Joel transmite ideias que são surpreendentemente interessantes, porque com todo o distanciamento com que este profeta escreveu, inspirado da parte de Deus, é significativo que as informações que ele apresenta são, de fato, extremamente úteis para o tempo que nós estamos a viver e, principalmente, mostram-nos que Deus não deixa de transmitir com bastante antecedência questões que são de soberba e soberana importância para aqueles que querem seguir e conhecer a sua vontade. Por isso, acompanhe comigo, por favor, neste momento, a leitura de Joel, capítulo 2, do verso 28 em diante. E diz então assim a palavra do Senhor, através daquelas que foram as palavras escritas por Joel. E há de ser que depois, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Nós já vamos continuar, mas há aqui algumas informações importantes que vale a pena destacar. O profeta Joel está a dizer, portanto, com mais de 2000 anos de antecedência, que em determinado momento o Espírito Santo haveria de ser derramado de forma abundante e de forma universal sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E é significativo o fato de que o profeta afirma que o Espírito Santo será particularmente visível na vida dos filhos, e a expressão que é usada aqui está, portanto, a referir-se a filhos, dar a entender que são filhos menores de idade, que estão ainda debaixo da alçada e da liderança dos seus pais. Portanto, ainda não são pessoas que são chefes de família, são pessoas que estão a viver sob a responsabilidade e a tutela dos pais. Depois diz ainda que os vossos velhos também profetizarão. E diz ainda que os mancebos, ou seja, os jovens, bastante jovens, também acabarão por ser alvo do derramamento do Espírito Santo, tendo eles mesmos visões também. E isto aqui leva-nos, portanto, a uma ideia muito interessante, que acabará por ser reforçada no verso seguinte, mas é que os jovens, os idosos e, de alguma forma, até as próprias crianças haveriam de receber a ação do Espírito Santo. E muitas vezes nós ficamos a imaginar que o Espírito Santo ou a manifestação do poder do Espírito Santo está circunscrita a pessoas que têm papéis de relevância dentro das igrejas, como anciãos ou líderes da igreja, ou até mesmo os pastores. Mas é significativo o fato de que Joel, com toda esta antecedência, ele não menciona que serão os líderes religiosos a serem alvo do derramamento do poder do Espírito Santo. Não porque estes estejam excluídos da ação e do poder que o Espírito Santo venha a manifestar entre o povo de Deus, mas porque estes já é de alguma forma de esperar que estas pessoas, através da sua liderança e sobretudo do seu conhecimento da vontade de Deus, possam ser eles mesmos receptáculos da ação do Espírito de Deus. Contudo, também é verdade, Deus não vai manifestar-se na vida daquelas pessoas que, mantendo atitudes de orgulho ou de vaidade no seu coração, não abram espaço à manifestação do Santo Espírito. É por isso, talvez, que os pastores e os líderes religiosos poderão eventualmente não ser eles mesmos também abençoados com a manifestação do Santo Espírito. Contudo, é interessante vermos aquilo que o verso 29 diz: e também sobre os meus servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E o Senhor afirma efetivamente que uma classe de pessoas simples, pessoas que talvez até nem tenham tanto prestígio, como as crianças, como os jovens, como os mesmos idosos e até aqueles que são os serviçais,
esses receberão a ação do Espírito Santo. E isto ensina-nos particularmente uma grande lição. Querido amigo, não importa quão culto você seja, não importa quanta cultura em termos académicos você possua, não importa quão respeitado você seja na sociedade por ser uma pessoa, um profissional de grande notoriedade na nossa comunidade. Não, o Espírito de Deus vai ser derramado não pelos títulos que as pessoas têm. O poder de Deus vai ser manifesto não pelo tipo de ação ou de notoriedade que a pessoa tem, mas pela sua comunhão individual com Deus. Deus está disposto a dar o seu Santo Espírito, como diz um texto que nós vamos estudar mais detalhadamente para a próxima semana, que se encontra em Lucas, no capítulo 11. Nós vamos perceber que Deus está ansioso para dar o Espírito Santo aos seus filhos. Contudo, é necessário que nós lhe o peçamos. É necessário que nós estejamos dispostos a solicitar e abrir espaço no nosso coração para que Deus efetivamente faça o seu trabalho em nós por meio do Espírito Santo. Contudo, quero continuar a acompanhar consigo a leitura deste texto e vamos ler agora os versos 30 a 32. E diz ainda o profeta Joel, agora localizando no tempo a altura em que efetivamente o Espírito Santo seria derramado desta forma profusa e generosa, como é descrito nos versos 28 e 29. Diz, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião, em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Repare, quando nós lemos esta descrição do profeta Joel, percebemos que as suas palavras que descrevem o surgimento de sinais no sol e na lua, eles nos fazem recordar imediatamente aquilo que é descrito no texto de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus diz que nos últimos tempos haveriam sinais na lua, nas estrelas e inclusive que os poderes do firmamento seriam efetivamente abalados. E reparem agora, muito interessantemente, e isto é mencionado aqui, para de alguma forma localizar o momento em que o Espírito Santo haveria de ser derramado de uma forma efetiva, de uma forma de fato generosa e abundante da parte do céu. E repare aqui, querido amigo, uma coisa interessante. Nós sabemos, pelo estudo das profecias, que estes dois grandes momentos do escurecimento do sol e da lua e também das estrelas que foram de alguma forma a queda das estrelas aconteceram respectivamente em 1780. Escurecimento, o dia escuro, escurecimento do sol e da lua. E depois, no ano de 1833, a Bíblia diz-nos que houve, aliás, a Bíblia anunciava, mas no ano de 1833 aconteceu então aquele famoso dia em que as estrelas cadentes, aos milhões e milhões foram vistas no céu noturno do mês de maio deste ano de 1833. E, como pode ver, querido amigo, o profeta Joel, há mais de 2000 anos atrás, ele dizia que isto aconteceria efetivamente a seguir à manifestação destes sinais, mas antes da vinda, da manifestação do poder, da vinda poderosa de Jesus. O que quer dizer que nós, que estamos a viver hoje, em pleno século XXI, estamos efetivamente a viver num período onde o Espírito Santo já está disponível para ser derramado da forma poderosa, como o profeta Joel tinha realmente anunciado. E agora, prezado amigo, há aqui uma coisa muito importante para você e para mim. São mensagens necessárias e convenientes. É que a manifestação do Santo Espírito, ela haverá de ser um elemento importante para a terminação da obra que deverá marcar, portanto, a preparação da humanidade para o regresso de Jesus. Você e eu acreditamos que Jesus Cristo haverá de voltar a este mundo. Nós acreditamos que Jesus estará para vir dentro de pouco tempo. Não sabemos se será 1 ano, 2 anos ou vários anos. Poderão ser meses, mas isto não importa. A grande realidade, querido e prezado amigo, é que para nós, para qualquer um de nós, no momento em que eventualmente nós descansarmos na morte, no descanso da morte,
para nós aquele momento. É como se Jesus estivesse vindo para nós pessoalmente. Por isso, talvez o importante não seja nós sabermos exatamente a data do regresso de Jesus, até porque Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabia, apenas o Pai. Mas a mais importante de todas as informações que nós precisamos ter é que hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia da nossa escolha. E como nós sabemos, a ação do Espírito Santo na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa que ama a Deus e deseja ser dirigido pela sua vontade e pelo seu poder, manifesta-se justamente pela nossa disponibilidade de deixarmos que o Espírito entre em nós, que o Espírito tome conta da nossa vida e que seja Ele a conduzir os nossos passos. Muitos cristãos que amam honesta e sinceramente ao Senhor anseiam pela manifestação do poder do Santo Espírito na sua vida. Há muitos textos no Novo Testamento que nos falam sobre os dons, sobre as maravilhas que o Espírito Santo pode fazer na vida daqueles que se deixam usar por Ele. Contudo, nós não podemos esquecer uma coisa, prezado e querido amigo: o Espírito Santo não é uma força que se deixa manipular por aquele que o possui. Na realidade, nós não podemos esquecer uma outra coisa extremamente importante, é que o Espírito Santo, tal como Jesus e tal como o Pai, é Deus. Ele faz parte da divindade. Portanto, não somos nós que manipulamos o Espírito Santo, mas sim o Espírito Santo que toma conta de nós e faz em nós a sua vontade. Esta é a razão pela qual o Espírito de Deus nem sempre se pode manifestar da forma que Ele desejaria na vida dos cristãos. Porque quando nós não temos esta disponibilidade de nos entregarmos completamente à ação do Santo Espírito, realmente Deus não pode manifestar-se da forma que nós, por exemplo, vemos no livro de Atos, a descrição de como o poder de Deus se tornava claro e materializado na vida de Pedro, de Paulo e de tantos outros discípulos e apóstolos de Jesus naquele tempo. Agora, talvez você, na sua cabeça, na sua mente, esteja justamente a perguntar isso. Eu desejo no meu coração ter a ação do Espírito Santo. Por que não faço milagres? Por que não acontecem sinais e prodígios como eram descritos, por exemplo, nos tempos do Novo Testamento? Eu gostaria de convidá-lo a poder ler um texto que é bastante esclarecedor sobre esta matéria. E gostaria, por isso, de convidá-lo, querido amigo, a que nós fôssemos a um texto agora já no Novo Testamento, que encontramos no capítulo 2, 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 14 em diante. E repare, querido amigo, prezada amiga, que este texto vai falar de 3 categorias de pessoas. E quando você e eu olhamos para esta descrição que Paulo faz sobre os 3 tipos de seres humanos que existem sobre a terra, isto nos ajuda a perceber porque alguns efetivamente têm a sua vida mudada, transformada pelo poder do Espírito Santo, e na vida dessas pessoas coisas surpreendentes, muitas vezes até de natureza miraculosa, acontecem, e outros talvez não. Acompanhe comigo, por favor, a leitura deste esclarecedor texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 em diante. Diz o apóstolo Paulo: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está a falar aqui de pessoas que, não tendo uma mentalidade espiritual, não tendo uma sensibilidade para as coisas de ordem religiosa, não conseguem discernir nem entender a lógica dos procedimentos e da ação de Deus. Sabem, Paulo não está a falar aqui de pessoas incultas, nem de pessoas com uma mentalidade ou com uma capacidade intelectual subtraída. Ele não está a falar de pessoas brutas ou ignorantes. Ele está a falar de pessoas que podem até ser culturalmente muito desenvolvidas, mas que, na sua intelectualidade, elas não conseguem entender as coisas de natureza espiritual. Dou-lhe um exemplo muito simples. Jesus disse, por exemplo, àqueles que eram seus seguidores, que eles deveriam estar disponíveis para, se um soldado romano lhes pedisse para carregar a sua carga, os seus equipamentos militares por 1.600 metros, que era a distância de uma milha, que esta pessoa
devesse fazer, diríamos assim, como um cristão, caminhar uma segunda milha. Este é o significado, efetivamente, da expressão caminhar a segunda milha. Sabe, na antiguidade romana, os soldados romanos, os legionários, tinham o direito, como ocupantes de territórios que o Império Romano tinha dominado, de exigir a qualquer nativo que, independentemente de que direção estivesse a ir, solicitasse por pelo menos 1,5 km, mais ou menos, a obrigação de qualquer nativo de lhe carregar o seu equipamento. Um soldado, um legionário romano, poderia ter um equipamento que ia entre 30 a 40 quilos de peso. E nem sempre era fácil para um soldado que estivesse em deslocação carregar este fardo, porque era naturalmente cansativo, ainda que tivesse uma boa condição física. E muitas vezes, então, os soldados romanos lançavam mão deste direito, solicitando a qualquer pessoa que passasse por eles. E eu imagino que muitos judeus detestavam passar por alguns soldados que estivessem em viagem, porque isto poderia significar que eles tivessem que fazer contra a vontade, num sentido completamente distinto daquele que estavam a viajar, uma viagem carregando 30 a 40 quilos de equipamento às costas por 1.600 metros. Mas Jesus dizia aos seus discípulos que se estes, para manifestarem o amor cristão, estivessem disponíveis a fazê-lo, que caminhassem 3.200 metros, ou seja, 2 milhas. É natural que uma pessoa não aceitasse de forma lógica este tipo de ensinamento de Jesus. Também não faria muito sentido dizer a alguém que oferecesse a outra face quando fosse esbofeteado na outra. Não fazia muito sentido estas orientações, estes princípios que Jesus deixava para a orientação ética e moral dos seus seguidores, quando na realidade os fortes e os povos que dominavam eram aqueles que eram orgulhosos, que eram arrogantes, que eram belicosos, que faziam da força e da opressão a forma de se tornarem grandes e de serem reconhecidos entre as nações. Por isso, efetivamente, o cristianismo tinha princípios e ensinamentos que não eram fáceis de ser entendidos. É como diz efetivamente o apóstolo Paulo, há coisas que o homem natural não consegue discernir em termos espirituais. Porquê? Porque elas só se podem discernir espiritualmente. A lógica celestial vai completamente contra a lógica humana. Tente entender o que é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, decidir enviar ao mundo o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Quando, na verdade, a maioria das religiões da antiguidade e os panteões dos deuses antigos, normalmente eram os deuses pagãos que exigiam o sacrifício dos filhos humanos e não eram as divindades que ofereciam os seus próprios filhos para vir salvar e servir, portanto, de redentores e salvadores da humanidade. Mas é por esta razão que o Deus da Bíblia é um Deus que na sua graça, na sua misericórdia, é muitas vezes misteriosamente incompreensível ao ser humano. E para discernirmos esta mesma lógica celestial, nós precisamos, como que de alguma forma, ter o nosso chip mudado. Precisamos fazer um reset na nossa forma de pensar. É por isso que o homem natural não consegue entender os parâmetros da lógica divina. Mas o texto bíblico continua dizendo no verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que quer dizer, querido amigo, é que quando você e eu estudamos a Bíblia, quando você e eu nos deixamos ser dirigidos e orientados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, a nossa mente, ainda que esteja familiarizada com a lógica humana, começa agora a entender a lógica celestial. Conseguimos entender as coisas que são de natureza espiritual. Conseguimos perceber qual é a vontade de Deus para a nossa vida e percebermos que, ainda que não sejamos capazes de compreender todas as minúcias das exigências que Deus faz para nós, por confiarmos no seu amor, por sabermos que Ele esteve disposto a nos redimir através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando a lógica humana não consegue alcançar. Mas o texto bíblico vai continuar. E ele vai dizer o verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós
temos a mente de Cristo. E agora aqui, querido amigo, perceba, esta é efetivamente a forma do cristão viver. É tendo a mente de Cristo. Sendo capaz de ver as coisas como Cristo via, sendo capaz de entender as coisas como Cristo entendia, sendo capaz de falar o que Cristo falava, olhar para as outras pessoas como Jesus olhava, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com palavras bondosas que vinham de um coração verdadeiramente generoso, bondoso e cheio de graça e misericórdia. É por isso que um cristão precisa verdadeiramente ter a mente de Cristo, ter a estrutura de pensamento de Cristo. Isso é que lhe dá a condição de ser um ser espiritual. Mas agora existe uma terceira forma de existência humana. Existe o homem natural que, mesmo sendo inteligente e culturalmente desenvolvido, não consegue entender a lógica celestial. Existe o homem espiritual que, pela convivência com Jesus, tem a sua mente transformada pelos seus padrões, adquirindo, portanto, a mente de Cristo e tendo a influência do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. Mas existe agora um terceiro tipo de pessoas. E o capítulo 3 vai nos apresentar, nas palavras do apóstolo Paulo, este terceiro tipo, esta terceira situação. E ele diz então o seguinte, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Repare, Paulo está a dirigir-se àqueles cristãos da igreja de Corinto, dizendo-lhes, vocês são meus irmãos, vocês compartilham da mesma experiência religiosa, vocês conhecem o mesmo Jesus, vocês já tiveram a oportunidade de experimentar as bênçãos da salvação e da redenção de Jesus Cristo. Vocês foram perdoados dos vossos pecados, vocês deixaram a vida anterior de pecados para passar agora a viver uma vida de acordo com a vontade de Jesus. Contudo, o apóstolo Paulo diz, eu não vos pude falar como a espirituais. E continua dizendo, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é que este terceiro tipo de pessoas que existem sobre a terra são aqueles que, embora tendo tido uma experiência espiritual de redenção, quem sabe de confissão dos seus pecados e perdão dos mesmos pelo sangue de Jesus Cristo, ainda estão num estado de desenvolvimento espiritual que é aquilo que Paulo chama de carnal, ou uma condição carnal. Por quê? Ele vai explicar, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E ele vai dizer quais são, diríamos assim, as características que distinguem o crente espiritual do crente carnal. Porque ainda sois carnais, por quê? Porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Interessante. Existem os homens naturais, aqueles que têm dificuldade de entender a lógica celestial, existem aqueles que são espirituais e que discernem tudo e não são discernidos de ninguém porque têm a mente de Cristo, e existem aqueles que, embora sendo pessoas que têm aspirações espirituais, mas ainda de alguma forma vivem debaixo do domínio das invejas, das contendas, das dissensões, e eles ainda vivem aquilo que nós poderíamos dizer, de acordo com a lógica do apóstolo Paulo, eles vivem um cristianismo que está baseado na força da sua carne e não na força do Espírito. E agora aqui, querido amigo, talvez você e eu sejamos capazes de entender um pouquinho da questão que colocávamos há pouco. Por que que existem pessoas que, vivendo um cristianismo, às vezes de várias décadas, 20, 30, 40 anos, pessoas que são cristãos, muitas vezes pessoas até influentes dentro da sua própria comunidade religiosa, mas que não se verifica na vida delas a ação do poder que estava presente na vida dos apóstolos? Por que que isto não se verifica na minha vida? Por que que não se verifica na vida talvez de tantas pessoas da minha congregação? É porque, e isto é difícil dizer, meu querido, mas é verdade, é porque muitas vezes nós estamos a viver um cristianismo que está fundamentado na força da carne. Por isso, efetivamente, Paulo fala de crentes carnais. Eles têm boas intenções, eles desejam efetivamente fazer a vontade de Deus, têm a aspiração de serem batizados pelo Espírito Santo, contudo, ainda vivem sobre o efeito da força, do poder da carne. Contudo,
há uma coisa importante que você e eu não podemos esquecer. É que, ainda que nós nos revejamos como crentes carnais, não quer dizer que nós não possamos verdadeiramente ser transformados pelo poder de Deus, de modo a vivermos num estado ou num estatuto espiritual diferenciado. E o texto que nós vamos ler a seguir, ele vai nos ajudar a entender como isto realmente pode acontecer. Convido a ir comigo ao livro de Romanos, ao capítulo 8, e vamos ver os versos 1, 14 e 16. Vamos ao livro de Romanos, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler para já o verso 1. Diz o apóstolo Paulo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repare aqui, querido amigo, aquilo que o apóstolo Paulo ele realmente vai dizer. Aqueles que não andam segundo a carne, ou seja, que não vivem uma vida que é, diríamos, uma vida cristã, mas que é no esforço das forças humanas, este cristão, ele está, portanto, sob o domínio do Espírito Santo. E, querido amigo e prezado irmão, é extremamente importante nós não esquecermos isto, para que você e eu possamos manifestar a ação do Espírito Santo. Nós vamos ver isto, vamos desenvolver um pouquinho mais isto na próxima semana. Para que você e eu possamos viver sob o efeito da ação do Espírito Santo, nós precisamos realmente abrir completamente todo o espaço a que Deus domine a nossa vida e que Ele tome conta da nossa existência. Mas nós vamos falar sobre isto na próxima semana e vamos perceber que tipo de bloqueios é que nós podemos impor à ação do Espírito de Deus. Mas leia agora comigo o verso 14. O apóstolo Paulo vai dizer aqui o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E repare, Deus não considera seus filhos apenas aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas sim aqueles que aceitam que seja o Espírito de Deus a guiá-los. Querido amigo, está aqui uma situação muito clara. É você e sou eu, dirigido exclusivamente pelo Espírito de Deus? Será que às vezes o nosso coração não tem, diríamos assim, arrufos de orgulho, de vaidade? Não nos sentimos nós, por vezes, ofendidos quando algumas pessoas nos dizem coisas que talvez não gostaríamos de ouvir? Não serão isto, por vezes, manifestações da nossa própria condição carnal ainda? Querido amigo, isto pode ser duro, aquilo que esteja a ouvir neste momento da minha parte. E eu digo-lhe que, embora falemos sobre este assunto, eu estou-lhe a apresentar aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que efetivamente eu possa ser um exemplo. Mas a realidade é que a palavra de Deus nos apresenta estas realidades e devemos, com consciência, com humildade, colocar-nos diante de Deus para que o Senhor possa verdadeiramente fazer a transformação que Ele deseja na nossa vida. Quando nós temos lutas com problemas relacionados com compulsões, com vícios, com pecados não vencidos, pecados não confessados, tudo isto nos coloca numa condição em que nós não estamos a ser realmente guiados pelo Espírito de Deus. Na próxima semana vamos falar novamente sobre isto e vamos perceber quais são as circunstâncias nas quais nós precisamos nos colocar para sermos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo. Mas o verso 16 vai dizer ainda algo que é importante que nós possamos tomar como nota neste momento. Diz o verso 16, Romanos capítulo 8, verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe? Em determinado momento na vida de um cristão espiritual, conduzido pelo Santo Espírito, alguém que está em sintonia com a lógica celestial, que tem a mente de Cristo, esta pessoa haverá, não por vaidade, não por um sentimento de superioridade, achando que tenha atingido um estatuto espiritual superior, que o distinga de todos os demais, mas a Bíblia diz-nos que em determinado momento será o Santo Espírito que nos haverá de ajudar a compreender que nós estamos em sintonia com o próprio Senhor Espírito Santo.
E querido irmão e prezado amigo, nesta noite, gostaria de lhe lançar este desafio, a si e a mim também, que o Senhor nos ajude a podermos, no nosso coração, com toda a sinceridade, desejar que o poder de Deus se manifeste, que seja, sem dúvida, a ação do poder de Deus a guiar os nossos pensamentos, guiar a nossa lógica, guiar a nossa forma de decidir e de escolher na nossa vida. Que seja Ele a tomar conta dos destinos da nossa existência. Mas mais ainda, que seja Ele a mudar no nosso coração e na nossa mente os valores que nos regem. Porque somente mediante esta mudança de uma estrutura de pensamento, é que nós seremos verdadeiramente capazes de perceber o que está errado e darmos autorização a que o Santo Espírito transforme na nossa vida as coisas que precisam ser mudadas. As áreas que precisam ser tocadas, que precisam ser intervencionadas pelo poder de Deus. Querido amigo, o desafio para esta semana é orarmos, pedindo que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Peça ao Senhor que durante esta semana, que esta possa ser a realidade na sua vida. Ore pela ação do Espírito de Deus. Ore para que Deus o ajude a entender as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Muitas vezes, quando nós fazemos este tipo de oração sincera, mesmo quando achamos que em certas circunstâncias estamos cheios de razão, estamos completamente certos das nossas ideias e dos nossos valores, acabamos por perceber, quando deixamos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o sentimento de justiça própria que tínhamos, na realidade, não é tão digno assim e que nós precisamos da transformação do poder de Deus. Paulo dizia, miserável homem que sou. O Espírito de Deus quer nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. E a oração que tenho neste momento no meu coração e que quero partilhar consigo é justamente esta, que você e eu, durante esta semana, possamos estar disponíveis para deixar que Deus faça em nós a transformação que nos possa habilitar a sermos verdadeiramente filhos de Deus. Porque só são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor. Que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça. Esta é a minha oração